tudo que celebramos da Virgem Maria, o seu nascimento, a sua assunção, também a sua dor no dia de hoje, tudo que celebramos em relação à Virgem Maria é mérito do seu Filho nela, sempre. Sempre são os méritos do seu Filho nela. Claro que ela abraçou, claro que com o seu, como se diz em latim, não é? Com o seu fiat, com o seu... O fiat não é o carro, não. O fiat em latim significa sim. Com o seu fiat, com o seu sim, ela também assumiu na vida dela perfeitamente toda a vontade de Deus. Mas quando a celebramos, e é assim que a igreja celebra, e é assim também que a Virgem Maria se sente, tudo que celebramos nela é sempre em relação ao seu Filho. Pois bem, ontem nós recordávamos aqui a exaltação da Santa Cruz, uma oportunidade para refletirmos mais uma vez, porque já fazemos isso na Sexta-feira Santa, mas uma oportunidade para refletirmos sobre a paixão de Nosso Senhor, ou seja, sobre o seu sacrifício, sobre a sua compaixão, sobre o seu amor, que por nós se torna derramamento de sangue, que por nós se torna imolação, que por nós se torna sacrifício. Pois bem, ontem celebramos a exaltação de Cristo, portanto, a exaltação da Santa Cruz, a exaltação da paixão de Nosso Senhor, do seu sofrimento, o mistério do seu sofrimento, da sua paixão, e hoje, profundamente ligado ao que celebramos hoje, nós estamos celebrando, podemos dizer assim, a paixão, não estranhe, estamos celebrando a paixão de Nossa Senhora, a dor de Nossa Senhora, o sofrimento de Nossa Senhora. Vejam, hoje a gente poderia ler tanto o evangelho que eu proclamei, que foi o evangelho de São João, como nós também poderíamos ler o evangelho de São Lucas, capítulo 2. O evangelho de São João diz que Maria, junto com Maria de Cleofas e Maria Madalena, diz que Maria, mãe de Jesus, estava de pé junto à cruz. E aqui é o cumprimento daquela promessa que foi feita quando Nosso Senhor foi levado ao templo para ser apresentado pela sua mãe, pelo seu pai, quando o velho Simeão tomou o menino no braço, não é? Ele disse palavras lindíssimas. Primeiro ele disse, não é? Agora, Senhor, o vosso servo pode partir em paz, porque os meus olhos, disse Simeão, viram a tua salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele se volta para Maria e ele diz assim: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento, de ressurgimento, de ressurreição para muitos em Israel. Mas quanto a ti, Lucas 2,41, mas quanto a ti, Lucas 2,35, mas quanto a ti, uma espada de dor irá te transpassar a alma, não é? Veja, é isso que nós estamos celebrando hoje, não é? Essa espada de dor que transpassa o coração, que transpassa o peito, que transpassa a alma da Virgem Maria. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender bem isso. Por quê, Padre Sérgio? Porque, é claro, quando os artistas pintaram a imagem de Nossa Senhora das Dores, quando os escultores católicos esculpiram a imagem de Nossa Senhora das Dores, evidentemente que quando a gente vê uma imagem de Nossa Senhora das Dores, a gente vê o peito da Virgem Maria atravessado ou por uma espada ou por 7 espadas, porque recorda ali, segundo a tradição da igreja, as 7 dores de Nossa Senhora. Porém, quando a gente olha, nós temos que ter muito discernimento, e discernimento aqui doutrinário, católico, porque quando a gente olha, a gente imagina imediatamente
que o sofrimento da Virgem Maria foi um sofrimento físico. Como qualquer mãe que tem um pouquinho só de amor pelo filho, se ela vê o filho, não sei lá, no caminho errado, se ela vê um filho indo por vias que não são as melhores, se ela vê o filho tomando decisões totalmente equivocadas, qualquer mãe com um mínimo de amor, ela sofre pelo seu filho. Ela sofre. Aí é a chamada dor física. Vejam, a Virgem Maria, a dor dela é muito pior do que a dor física. Nós vemos aqui na antífona do Evangelho, não é? Feliz Virgem Maria, que sem passar pela morte do martírio ganha a palma. Ou seja, a Virgem Maria, ela não foi mártire, mas ela é chamada a rainha dos mártires. Por quê? Porque a sua dor não tem comparação. A gente fica assim, e se nós perguntássemos, não só a leigos, também a padres, há muitos padres, não é? E muitos pregam assim, dizendo, que sofrimento não foi de Nossa Senhora, ver ali o seu filho sofrer, não é? Ver ali o seu filho derramar sangue. Mas entendamos isso, o sofrimento da Virgem Maria não foi um sofrimento físico, simplesmente, foi muito maior do que isso. Então, Padre Sérgio, qual foi o sofrimento de Nossa Senhora aos pés da cruz? O que significa essa profecia de Simeão? Uma espada de dor lhe transpassará a alma. A Virgem Maria não tinha pecado. Ela foi concebida sem pecado. Se ela não tinha pecado, ela não poderia ter nenhuma dorzinha que fosse, porque todo sofrimento é consequência do pecado. Nosso Senhor, Ele sofre na sua humanidade, por quê? Porque Ele toma sobre si todos os pecados. Então Ele sofre, como homem, Ele sofre. Então, qual foi a dor, Padre Sérgio, de Nossa Senhora? O que significa essa espada que transpassa a alma? Escutem bem para a gente entender, não é? Porque isso aqui é fina doutrina católica, Pois bem, a dor de Nossa Senhora, essa espada de dor que transpassa a sua alma, como diz a tradição da igreja, as suas lágrimas, o seu choro, não foi pelo sofrimento físico que Nosso Senhor sofreu, mas a dor de Nossa Senhora, ela foi uma dor incomparável, porque foi um sofrimento puramente espiritual. Foi um sofrimento puramente espiritual. E o que significa, Padre Sérgio, esse sofrimento espiritual? Eu dou um exemplo para a gente entender. São Francisco de Assis, e existe uma história atribuída a ele, muito conhecida. Todos os padres conhecem, muito conhecida. Até que não é devoto de São Francisco, até que não lê a vida dele, conhece esse fato, não é? Diz a história que São Francisco de Assis, ele gostava de sair pelas ruas de Assis, quando ele começou a sua obra, gritando: o amor não é amado, o amor não é amado, o amor não é amado. E ele ficava gritando isso, mas o amor é ofendido. O amor não é amado, mas o amor é ofendido. Quando São Francisco saía gritando, não é? E é pena que poucos falam sobre isso, não é? Quando você fala de São Francisco, é só para falar do canto, que é mal interpretado também, não é? Do irmão Sol, da irmã Lua, da irmã Morte, é só para falar disso, é só para falar da pobreza de Francisco, do amor pelos pobres. Mas antes de tudo, o amor, o maior pobre para São Francisco era nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria que todos amassem Jesus Cristo, e hoje se fala dele, não é? Aliás, ele teria até vergonha de algumas pregações que se faz sobre ele. Por quê? Porque pregação desprovida de Cristo, e a vida daquele homem era Cristo.
Então, quando ele sai gritando isso, que o amor não é amado, mas o amor é ofendido, ele está se referindo, meus irmãos e minhas irmãs, à nossa ingratidão em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está se referindo aos nossos pecados, que nós não pedimos a graça ao nosso Senhor para lutar contra eles, e assim nós ofendemos com pecados veniais e pecados graves o amor de nosso Senhor. Nós ofendemos a sua pessoa, nós ofendemos a sua misericórdia. Vejam, quando a Virgem Maria, ela é transpassada na alma por uma espada de dor, quando a Virgem Maria sofre a sua paixão, evidentemente associando o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo, o que a Virgem Maria chora naquele instante, o que ela sofre é a nossa ingratidão. O que ela sofre são os nossos pecados. O que ela sofre é o amor do seu filho, é o amor que é o seu filho, que não é amado. Então, o que ela sofre é justamente isso. Ela sofre os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas ofensas contra o seu filho. Por isso que a dor dela é uma dor incomparável. Por quê? Porque a Virgem Maria é uma criatura humana como nós, mas uma criatura incomparável. Por quê? Porque ela nunca ofendeu a Deus. Ela nunca ofendeu a seu filho. Mas o seu amor por nosso Senhor era um amor, o que, Padre Sérgio? Perfeito. Do início, desde o seu sim, desde a sua concepção, mas eu digo aqui de quando ela deu o seu sim, do início da anunciação até a cruz, a vida de Maria foi o que? A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Do início até o fim, a vida dela foi o que? Fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus de maneira o que? Plena, de maneira perfeita, de maneira incomparável. E para nós é uma alegria, uma graça saber que uma criatura humana nunca ofendeu a Deus. Uma criatura humana que o tempo todo, do início até a sua dormição, até a sua assunção ao céu, não fez outra coisa que não obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus de maneira perfeita. E obedecer a Deus de maneira incomparável. Então, no momento que nosso Senhor está ali derramando o seu sangue pelos pecados dos homens, para a salvação dos homens, a Virgem Maria se associa àquela dor, sofre com ele a paixão, se torna, como diz a igreja, corredentora, e naquele instante ela chora por quê? Porque o seu filho é ofendido. Ela chora porque o seu filho não é amado. Ela chora porque nós, muitas vezes, não lutamos contra os nossos pecados. Nós não rezamos, mas a missa de hoje, ela tem, de maneira facultativa, uma sequência. A liturgia de hoje tem uma sequência, não é? Que é belíssima. A sequência é para a missa da memória de Nossa Senhora das Dores. E a sequência de hoje, da missa de hoje, ela começa assim: de pé, a Mãe Dolorosa, a Virgem Maria, de pé junto à cruz, de pé, a Mãe Dolorosa junto da cruz, lacrimosa, via Jesus que pendia. No coração transpassado, sentia o gládio enterrado de uma cruel profecia. Mãe, entre todas bendita,
Do filho único aflita, a imensa dor assistia. E suspirando, é linda, e suspirando chorava, e da cruz não se afastava ao ver seu filho que morria. Pobre mãe, tão desolada, ao vê-la assim transpassada, quem de dor não choraria? Quem na terra há que resista, se a mãe assim se contrista ante uma tal agonia? Para salvar sua gente, eis que seu filho inocente suor e sangue vertia. Na cruz, por seu pai chamando, vai a cabeça inclinando, enquanto escurece o dia. Faze, ó mãe, fonte de dor, aqui que está. Faze, ó mãe, fonte de dor, que eu sinta em mim tua dor, para contigo chorar. Aqui é a síntese da festa da memória de hoje, né? A igreja pede: faze, ó mãe, fonte de amor, que eu sinta em mim tua dor, para contigo chorar. Chorar o que aqui, Padre Sérgio? O que é que eu devo chorar? O meu pecado. O que é que eu devo chorar, Padre Sérgio? A minha ofensa a Deus. O que é que eu devo chorar, Padre Sérgio? A minha falta de obediência a Deus. Então, primeiro chorar, se arrepender, não é? Aqui não pode ser um choro qualquer, mas é um choro de contrição, um choro de arrependimento. Chorar, se arrepender, se confessar e pedir a nosso Senhor graças e mais graças para, dia após dia, tendo a Virgem Maria como modelo, amá-lo perfeitamente. E o que é amar perfeitamente a Deus, Padre Sérgio? É não querer ofender a Deus. Amar perfeitamente a Deus é chorar os nossos pecados e se converter. Amar perfeitamente a Deus é querer o céu. Amar perfeitamente a Deus é querer o paraíso. Deixa eu dar um exemplo aqui mais claro para a gente entender, bem claro aqui, não é? Eu disse aqui no início da homilia que qualquer mãe que tem uma gota de amor pelo seu filho, vendo o seu filho no mau caminho, ela vai evidentemente sofrer, não é? Veja, porém, isso é virtuoso, evidentemente, mas para a igreja, meus irmãos e minhas irmãs, existe um sofrimento pior para a mãe, que é ver seu filho levando a sua vida não para o céu, mas para onde? Para o inferno. Aqui é para a gente entender. Às vezes a gente quer e devemos querer tudo que é bom humanamente para o filho, não é? Queremos que o filho tenha um bom trabalho, queremos que o filho tenha um bom salário, queremos que o filho faça a faculdade, não é? Queremos que o filho, se for a vocação dele o casamento, encontre uma boa moça, tenha um bom lar. Isso não está errado. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que querer isso, nós precisamos querer para o nosso filho a salvação eterna, o céu, o paraíso. Não é? Eu posso estar doente, ou seja, não estar bem fisicamente, e ir para o inferno. Porém, eu posso estar também doente fisicamente, mas na vontade de Deus, e ir para onde? Para o céu. Vejam, às vezes nós temos essa tentação, não é? De se alegrar com o filho ou de se entristecer somente do ponto de vista humano material. Nós temos que pensar também, nosso filho pode estar até indo bem, digamos humanamente, ele pode ter um bom trabalho, ele pode ser um bom pai, mas ele pode estar longe de Deus, ele pode estar longe da vontade de Deus. Aí a gente inventa aquela desculpa: padre, mas ele é um bom menino. Certo, ele é um bom menino, ninguém está questionando isso, mas nós precisamos desejar que ele também encontre nosso Senhor Jesus Cristo.
que ele encontre a salvação. Mas a gente se apega muito às questões puramente materiais. A gente vê Nossa Senhora das Dores e vê o sofrimento somente aquela espada atravessando o peito de Nossa Senhora. E a gente fica consternado com aquilo. Que dor, mas a dor de Maria foi mais profunda. Foi uma dor de ver o seu filho ser escarnecido, de ver seu filho que não é amado, de ver seu filho do qual ela fez toda a vontade não ser obedecido. E ela, com uma boa mãe, ela chora por isso, mas ela reza, intercede por nós, para que nós o amemos como ela amou. E como diz aqui a tradição da igreja, o canto, a sequência da missa de hoje, não é? A igreja pede que nós sintamos como ela em nós a dor que ela sentiu e que nós choremos com ela, não é? Repito, chorar com ela aqui é chorar os nossos pecados. Por isso que a celebração de hoje, ontem a gente pedia exatamente isso, na exaltação da Santa Cruz, a graça de amar Nosso Senhor que nos amou tanto. E hoje também, olhando para uma criatura humana perfeita, a Virgem Maria incomparável, nós também temos que pedir hoje a Nosso Senhor um amor igualmente o que, Padre Sérgio? Perfeito por Deus. Um amor que pede a Nosso Senhor graças e mais graças para em nada ofendê-lo. Mas a gente poderia dizer assim, mas Padre Sérgio, como é que em nada eu não vou ofender a Deus? Eu cometo pecado toda hora, eu peco toda hora. Verdade, mas se eu tenho sempre isso ante meus olhos, esse desejo de não ofender a Deus, esse desejo de não magoar o seu coração, esse desejo de não alegrar o demônio com minhas faltas, mas esse desejo de alegrar a Deus, de amar a Deus como os santos, e sobretudo como a Virgem Maria, se eu tenho sempre esse desejo ante meus olhos, ante meu coração, e peço a Nosso Senhor a graça para assim viver, para realizar o que Ele me pede, eu serei mais atento, eu serei mais vigilante comigo, com minha oração, eu serei mais atento na oração, eu serei mais atento na devoção, na piedade, eu serei mais atento na meditação da palavra, na missa, na Eucaristia, na confissão, na relação com os irmãos. Se eu tiver sempre esse desejo no coração como Nossa Senhora, não é? De amar a Deus perfeitamente. Como ela não tinha pecado, então ela chora os pecados de quem? Vocês já sabem, ela chora os nossos pecados. Ela sofre pelas nossas injúrias, pelas nossas ofensas ao seu filho. Mas ela chora para que nós choremos com ela e para que nós peçamos a Deus a graça de amar a Nosso Senhor, de amar a Deus como a Virgem Maria amou.